A edição de 10 anos do Hotmart Fire em 2025 trouxe vários debates e a IA está no centro desse debate. De acordo com dados divulgados pela Hotmart, mais de 10 mil participantes de 26 países participaram do evento em 2025 em Belo Horizonte, movimentando 70 milhões de reais na economia local. A transformação do mercado digital já é visível. O evento destacou como a inteligência artificial e as novas soluções tecnológicas estão remodelando o dia a dia de criadores e empreendedores, alterando as habilidades consideradas essenciais para quem atua no setor. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Glitch Club. Aqui ao meu lado, Isabela. Oi, gente, muito bom estar aqui mais uma vez. E para trazer essa voz da empresa, eu convidei aqui a Alisson Maria, que é gerente de marketing sênior da Hotmart, para falar um pouco sobre o evento e também de tudo aquilo que abrange tanto a empresa quanto também o que rolou no Fire esse ano. Prazer, Alisson. Oi, Léo, obrigado pelo convite. Oi, Isa, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. É isso. Vamos começar então pelo Fire 2025, né? Como que você avalia, o saldo, Essa foi a 10ª edição, o que a gente pode destacar de todo o evento, como que a gente pode falar sobre toda essa experiência do Fire esse ano? É um saldo bastante positivo, Léo. 10 anos a gente tinha uma expectativa, uma ambição de celebrar, essa 10ª edição, marcar uma edição de especial. Mas, assim como a Hotmart, o Hotmart Fire também, ele acompanha muito do que é a evolução do próprio mercado digital. Então, para além da empresa em si ou de um evento em si, chegar a uma 10ª edição e fazer essa celebração é quase como uma confraternização, um marco para o próprio segmento mesmo, para o mercado digital como um todo. Então, como protagonistas desse segmento, a gente celebrar e trazer as pessoas para cá e chegar a essa edição de 10 anos é algo que nos deixa muito orgulhosos, Para além da empresa, do evento em si, é ver o potencial que esse mercado tem, o quão profissional ele tem se tornado a cada ano e qual a transformação que ele consegue promover na vida das pessoas. Que legal. Olhando em retrospecto, esses 10 anos de história que você acabou de falar, o que você acha que mais mudou, o que evoluiu, assim, vendo, assim, comparando 10 anos atrás, quando teve o primeiro e agora? O que você acha? Além do crescimento exponencial do mercado, das pessoas encararem como de fato uma profissão, como uma viabilidade de independência financeira, a tecnologia está à frente de tudo isso. Se a gente pensar, olhar em perspectiva para 2015, e a gente fazer um balanço dos avanços tecnológicos, desde dos softwares de edição, das câmeras, da qualidade dos arquivos digitais, do acesso à informação e agora mais recentemente, nem tão recentemente assim, mas desde 2020 a gente já falava de inteligência artificial e como que isso entra e impacta a tecnologia, principalmente nesse setor, assim, ela chega primeiro, então tem uma responsabilidade quando se é protagonista e quando se tem o peso da Hotmart, mais de 250 mil empreendedores digitais pelo mundo. Tem mais do que um dever mesmo de dar o tom mesmo das evoluções desse mercado. Então, incorporar essas novidades, esses avanços tecnológicos, transformar isso em soluções para favorecer esses empreendedores digitais, a Creator Economy, é mais do que uma vontade, é quase uma obrigação, um dever mesmo como empresa. E já que você citou 2020, a pandemia foi uma grande virada de chave, assim, para vocês? Ela impactou, como todos nós sentimos os efeitos, assim, eu nem gosto muito de associar a pandemia, ela favoreceu, porque uma pandemia de forma alguma favorece ninguém, mas por ela pela Hotmart nascer com esse propósito do digital, e muitas empresas fizeram esse movimento de digitalização, e pela Hotmart já estar avançada nesse sentido, muitas pessoas buscaram novas formas de rentabilização, e procuraram também os cursos. Então, esse consumo do digital, ele de certa forma acelerou esse processo e consolidou também esse hábito de consumo de produtos digitais. As pessoas estavam em casa, as pessoas queriam, às vezes, transformar suas carreiras, então, expandir os seus conhecimentos. Então, foi muito importante ter esse respaldo e no protagonismo e à frente disso tudo, a Hotmart já estava se destacando e pôde ter esse suporte para esse mercado que surgiu naturalmente. Sim. Confesso que eu fui uma das pessoas. E eu ainda tenho uma experiência com isso, porque eu trabalhei numa agência de lançamento durante a pandemia, Então eu via que era um mercado que deu um boom,
as pessoas não saíam de casa, não conseguiam, né, ter uma fonte de ensino ali presencial, era muito difícil. Então, essa questão assim de muita gente trazer um produto, um curso ali mais próximo ali, online, facilitou muito a pessoa a se manter atualizada, né? Sim, e Léo, esse ponto é muito interessante, porque até para a audiência que está chegando agora, mas por que tem a ver, né, falar da Hotmart, do mercado digital? Isso é mais próximo da gente do que a gente imagina. As pessoas tendem às vezes a distanciar o mercado digital, uma coisa muito distante, a creator economy, mas isso está muito próximo, né? Porque a gente está falando de saberes. Está falando de conhecimento, assim. Você citou, né, que você foi uma. Eu tenho um dado, inclusive, né, da Fundação Getúlio Vargas, né, não é nem a Hotmart que está dizendo, mas uma em cada 4 brasileiros já consumiram um produto digital na Hotmart. Então, assim, a gente está muito próximo de nós. Então, se a gente volta um pouquinho para entender a essência do produto digital, você tem um saber, um conhecimento, você quer compartilhar aquilo, rentabilizar aquilo de alguma forma, né? E a forma de você colocar isso à disposição das pessoas é aí que a gente entra, em como a gente viabiliza, né? Como que a gente pode favorecer esse processo. Então a gente tem diversos cursos, diversos materiais assim, das diferentes áreas do conhecimento e nichos, né? Que são cases até interessantes, mas que se há um saber, né? Há alguém com certeza interessado em aprender um pouco mais sobre aquela área. Bacana. Certo. E voltando, né, a falar do Fire, eu estava lá, né, e eu vi que a galera estava bem animada, todo mundo bem engajado com todas aquelas palestras, tinham vários palcos e eu via todos bem cheios. E eu queria saber qual que foi a percepção do público para vocês e o feedback, né, que vocês já conseguiram captar, né, dessa galera que estava lá. Esse talvez seja o ponto mais importante, assim, ou tão importante quanto realizar o evento, esse momento agora que a gente escuta as pessoas. E eu acho que nenhum projeto chega à sua 10ª edição se não escuta, né, o que a audiência tem a dizer. E é muito interessante porque no empreendedorismo digital, as pessoas são as suas empresas, né? Então, isso fica muito vinculado à opinião do que as pessoas trazem para a gente e a gente busca desenvolver essa escuta. O que a gente já percebeu, né, é que o Fire ele tem uma particularidade, né, porque ele traz os empreendedores digitais e eles são os mais procurados, além deles terem as suas próprias comunidades, eles já terem as suas bases de pessoas que acompanham seus conteúdos, eles são de fato os nomes que são os prediletos do público, né? Mas para além disso, são pessoas que estavam na plateia em edições anteriores e que elas têm essa jornada de crescimento e que elas estão compartilhando, porque uma coisa e o evento traz isso também, tá? Executivos de grandes empresas, né, de big techs ali, que tem budgets milionários para aplicar nas suas estratégias de marketing e vendas, isso às vezes pode distanciar um pouco da realidade da pessoa que está na plateia. Agora, quando a pessoa fala, não, eu comecei com um curso de artesanato, que as pessoas me pediam dicas, eu digitalizei ali muito com o apoio de alguém que gravou as aulas para mim e eu transformei isso num produto e agora eu estou aqui e faço 1 milhão, né? E são números assim, são jornadas e a gente vai se encantando com a história das pessoas. Então, quando a gente traz isso para o palco, só para ilustrar um pouco do que eu estou falando, tá? São dados. A gente tem o quê? 860, talvez, municípios em Minas. Eu vou pegar assim, mais de 2/3, por exemplo, dos municípios de Minas, teoricamente, né, no Brasil, já teriam pessoas milionárias com produtos digitais. Pessoas que faturaram mais de 1 milhão. Mais de 600 municípios no Brasil têm pessoas que, vendendo produtos digitais, faturaram mais de 1 milhão. Meu Deus. Então é algo muito próximo e a gente vê essas jornadas acontecendo e eu acho que isso causa tanto fascínio no público. Então quando a gente pega a avaliação das palestras, esse retorno positivo do público é de que assim, tem muito trabalho, mas é um mercado que está em franca expansão, tem espaço para as pessoas crescerem quando o trabalho é sério, comprometido e a gente escuta muito isso para tentar ser de fato um evento que favorece esse processo de desenvolvimento das pessoas. Legal. Um dos temas que foi muito abordado, né, no evento é a questão da inteligência artificial. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que a Hotmart usa a inteligência artificial, o que está sendo desenvolvido, alguma coisa nesse sentido, assim. O que foi apresentado também no evento, que teve muita novidade, né? Teve até o livro, né? Pois é, eu estou até com a edição aqui, para quem nos ouve apenas, né? Eu estou com a edição aqui, vou falar um pouquinho sobre ele, mas dando um passinho para trás. Assim como, né, como eu falei, o papel de protagonista, né, da Hotmart, né, em trazer essas soluções, a gente tem que estar conectado com o que a tecnologia nos traz, né, de aprimoramento para a gente incorporar isso e traduzir e favorecer muito nesse exercício da escuta dos próprios empreendedores digitais.
muitas das vezes eles trazem como uma jornada solitária. Né? E você pode ter uma estrutura enxuta, né, de trabalho, mas ela não precisa ser solitária. Então a gente se posiciona no sentido de como que a gente favorece, para integrar essas pessoas que também têm essas mesmas ambições, mas disponibilizar uma gama de soluções, de filters ali na plataforma, que podem auxiliar para essas equipes que são enxutas, que às vezes são as urgências, né? Os empreendedores, né? Então, como que a gente favorece? E nesse sentido, né, trazendo a inteligência artificial, a gente não mina ali a criatividade, mas a gente potencializa a execução de algumas funções que demandariam times grandes. Né? Então, assim, você tem hoje, vou ter textos descritivos para produtos. Com a inteligência artificial eu consigo minimizar esse esforço. Às vezes, não como o insight criativo do zero, né? Isso é interessante que isso seja ainda mantido com a pessoa. Né? Mas, por exemplo, eu posso solicitar que a inteligência artificial ela contraponha a minha opinião. Né? Será que isso é uma boa ideia mesmo? Me ajude a reforçar uma opinião, ajude a quebrar objeções. Edições de imagens, edições de vídeo, trabalho que eram complexos e hoje a gente consegue fazer com alguns softwares, né, com o uso da inteligência artificial, com alguns cliques. Então isso favorece muito essa jornada do empreendedor, até para ter mais qualidade no que ele está produzindo. E aí, nesse sentido, na Hotmart, o estudo é inteiro em cima de como a gente pode facilitar e favorecer a jornada desse empreendedor digital. E aí a gente traz algumas novidades. Né? Então, quando a gente pensa na jornada de venda, a gente tem o nosso assistente de vendas. Né? Quem nunca fez uma venda, por exemplo, de um carro, de alguma coisa, de um produto, e aí tem sempre as pessoas abordando, mas qual material que é? Mas qual modelo que é? Então, assim, nada mais é do que uma inteligência artificial que entende quais são as características do produto e ela tira as dúvidas dos potenciais compradores. Isso favorece tanto a pessoa que está interessada no produto digital, quanto o próprio vendedor. Porque ele vai otimizar o seu tempo, porque essas dúvidas vão ser tiradas pela inteligência artificial. E depois da compra, as dúvidas dos próprios alunos na execução do curso ou do produto digital. Então a inteligência artificial, esse é o Hotmart Tutor. Ele já depois na jornada de aprendizado do aluno, ele aprende sobre o curso, ele entende o produto digital ali que está sendo ofertado, e ele tira as dúvidas do próprio aluno. Isso minimiza muito o tempo, né, de suporte ali do empreendedor, porque ele precisa focar, até pela característica, né, de ser uma equipe às vezes enxuta, né, ele não ter uma viabilidade de ter um time, uma estrutura tão robusta, para que ele foque em outras coisas. Então, a inteligência artificial, de novo, não para tirar esse protagonismo, ela é um assistente, ela não é um líder, né? O que e o como ela pode ajudar, mas o porquê ainda é da pessoa que está criando, né, desenvolvendo aquele produto digital. Mas ela ajuda e favorece para que ele use esse tempo para aplicar em outras frentes que são fundamentais e indispensáveis. Exatamente, para fazer ele focar no que ele realmente está oferecendo ao público, né? Perfeito. Que é aquele infoproduto, aquele serviço, né? E tirar essa parte mais burocrática, mais complicada, mais chatinha, das mãos de quem está precisando de trabalhar mais com a criatividade, né? É isso, assim. E aí a gente chega, né, em um mega lançamento que foi algo que a gente apresentou, e aqui, para quem apenas nos ouve, né, assim, descrevendo, eu estou com um livro, né, que ele tem o nome Histórias do Evento que Faz História. Contando a particularidade desse livro, é algo muito especial, é um marco para a gente também, que é mais uma das funcionalidades incorporadas com a inteligência artificial, que chama e-book to book. Você consegue levantar um pouquinho para a gente mostrar para o pessoal? Mostrar na câmera. Aqui. Que é feito ali pela Hotmart, é especial para a edição desse ano. Posso? Que vocês verem. Claro. E como que esse material foi desenvolvido? Então, a gente tem uma funcionalidade que a gente apresentou agora para o mercado, que é e-book to book. Que é essa transformação do conteúdo digital em conteúdos físicos, em produtos físicos. Né? E a gente sabe que o sucesso, mas quem faria esse processo inverso, né? Assim, pro analógico, né? Assim, basta dizer que esse livro a gente não tem mais disponível. Toda a tiragem foi encerrada. Eu quase fiquei sem. Tive que pedir ontem pro time de produto para que eu tivesse e apresentasse aqui para vocês e compartilhasse, só para explicar um pouquinho de como ele foi feito. A inteligência artificial ouviu as palestras, ela extraiu, como vocês podem ver, os highlights, os principais pontos, as ações práticas, diagramou o livro. A gente teve uma revisão humana, claro, e o material estava pronto. Ele, com um clique, ele formatou um livro, transformou,
e a gente transformou essa edição comemorativa de 10 anos num livro, né, que a gente conseguiu presentear alguns palestrantes, alguns clientes especiais. A gente vendeu numa tiragem muito ainda de teste, né, e validou completamente. Assim, a procura, a gente está pensando em já fazer uma nova tiragem, né, porque realmente é fascinante as possibilidades que são abertas a partir dessas da inteligência artificial. A tiragem foi de quantas unidades? A primeira? A gente teve 3.000 unidades. Né, e era para ficar algo muito restrito ao evento, né? E a gente, à medida que isso foi viralizando, as pessoas postando, folheando os livros nas redes sociais, aí nosso suporte, né? Eu quero, como que faz? Eu não estava no evento, mas eu quero também. Então, assim, esse apelo que o físico tem, né? Assim, que o livro gere esse fascínio também. Isso é uma possibilidade que a gente abriu porque muitos dos nossos empreendedores têm essa demanda de também transformar, e a gente sabe da dificuldade, né? Assim, procurar uma editora, né? Um trabalho de diagramação. Então, assim, o nosso intuito, né, é incorporar esses avanços tecnológicos, e a inteligência artificial está no centro disso, né, das discussões, para que a gente favoreça essa jornada do empreendedor, para que ele de fato tenha toda essa gama de funcionalidades, para que ele possa focar de fato onde ele é insubstituível. E isso entra muito na parte de que a gente está falando de como que a IA ela ajuda os criadores a criar esses produtos, a gerenciar todo aquele processo da criação do curso, né? Então, a IA ela está desde ali do atendimento, durante a criação e também no pós, né? Talvez num produto extra, que ela tenha a oportunidade também de gerar um livro ali para poder ser um material de apoio. Então, tem toda essa estrutura, né? Ajudando o criador, né? Isso. A ideia de fato é que ela seja um assistente desde o momento da concepção ali da ideia, né? Do desenvolvimento, né? Desse produto, né? E depois, uma vez na plataforma, que ele consiga, né? Como um agente de vendas, como um tutor, e também potencializando para outros produtos, diversificando o portfólio de produtos desse empreendedor. Sim. E como que vocês pretendem aproximar todas essas inovações ao público, né? Tanto aqueles que já utilizam, né, a plataforma, tanto como alunos, como criadores, mas também para aqueles que ainda não têm esse conhecimento da marca? Eu acho que o Fire é uma grande materialização disso, né? Mas aí seria o grande tiro de canhão, porque a gente de fato tem um grande festival, né? A gente reuniu 10.000 pessoas, né? 70% desse público veio de outros estados. É uma das nossas iniciativas, é um compromisso também com educação. Eu acho que quando a marca, né, como a empresa, ela assume esse protagonismo, ela tem 250.000 empreendedores digitais ao redor do mundo, né? Tem 6 escritórios, né, em 6 países diferentes. É mais do que um crescimento da própria empresa, é um compromisso com o mercado, né? Então, nesse sentido, educar o mercado também está dentro das nossas ambições. A gente entende que um mercado mais maduro, desenvolvido, os empreendedores tendo mais clareza e acesso a informações, eles produzem produtos melhores, as pessoas que consomem esses produtos saem mais satisfeitas também. Então, não é à toa que a gente não poupa esforços para ter o nosso cast, né, nosso canal do YouTube, né, nas nossas redes sociais, a gente produzir também os materiais educativos no intuito de compartilhar esse conhecimento que a gente tem. Porque assim, acompanhar a jornada, como eu falei, de mais de 250.000 empreendedores digitais, né, que já venderam, né, ao todo mais de 10 bilhões de dólares na plataforma. A gente tem um conhecimento ali, sabe onde são as dores, sabe onde são as necessidades, o que funciona, o que não funciona. Então, é mais do que um desejo, é um dever mesmo nosso colocar esse conhecimento à disposição das pessoas que estão buscando, né, sua independência financeira ou evoluir financeiramente, que seja, né, também dados da Fundação Getúlio Vargas, né, 100% dos empreendedores digitais melhoraram suas fontes de renda, melhoraram sua renda com produtos digitais. Você pode falar, mas eles complementam, então R$1 a mais já é uma melhora. Mais de 40% já tem os produtos digitais como a principal fonte de receita. Né? Então, quando a gente olha um mercado, né, que em 2015 a gente tinha menos de 20%, por exemplo, de mulheres empreendedoras digitais. E hoje esse número é quase 50-50. Né? Assim, isso também mostra, né, assim, esse avanço e possibilidades de evolução, de desenvolvimento da independência financeira, conta um pouco dessa história nessa década de transformações. Então, o compromisso de educar para que mais pessoas entendam que, poxa, isso pode virar um produto digital. Antes mesmo aqui da gravação começar, a gente sempre tem esses casos de pessoas, poxa, eu estou querendo desenvolver um produto, eu acho que eu vou ter um curso de fotografia, né? E é muito engraçado também que eu uso muito transporte por aplicativo.
Ontem eu estava num deslocamento e eu estava com um professor de biologia. E as perguntas são sempre as mesmas quando eles me buscam no escritório da Hotmart. Aqui é uma agência? Vocês trabalham com venda de curso? E aí eu tento tangibilizar um pouco para as pessoas o que a gente faz lá. E aí eu uso o próprio exemplo do conhecimento que a pessoa tem e como essa jornada se desenharia. E em 99% dos casos a pessoa, olha, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, vai pra que, gente né? tirar a dúvida e também ser um meio aqui de informar também como que funciona um pouco melhor o que é a Hotmart, explica pra gente de uma forma mais sucinta que a gente faz um corte e deixa já no nossa rede social. Eu acho que isso ajuda bastante. Acho que isso é perfeito, né? A Hotmart, né, é uma multinacional e a gente, entre outras funcionalidades, a gente tem uma plataforma para que as pessoas, né, elas rentabilizem os seus produtos digitais. E eles podem ser e-books, eles podem ser cursos, né, palestras, mentorias. Então, esses empreendedores digitais, que a gente chama, né, dos creators, né, eles têm os seus saberes, os seus conhecimentos, eles transformam isso em um produto e a Hotmart oferece, né, com a sua gama de soluções, toda a estrutura para que a pessoa consiga comercializar, rentabilizar, né, e isso pensando na perspectiva do empreendedor digital, mas também que as pessoas possam consumir isso, né, de uma forma confortável, de uma forma didática, e que essa relação ela seja mais fluida possível para que no fim das contas seja o aprendizado, né, a transmissão de conteúdo ali, né, e de conhecimento entre quem sabe e quem quer aprender um pouco mais. Certo. Quem tiver interesse, entra no site, lá vai estar o passo a passo para seguir. Isso, vai falar com a nossa equipe, né, vai ser atendido, né, mas tem todas as informações no site. E quem sabe você não tem um saber aí que pode ser rentabilizado, né, monetizado de alguma forma e transformar a vida de uma pessoa, né, que mais de 40% dos nossos empreendedores já vendem para outros países, né? Então você expande muito o seu mercado consumidor, né? Então eu digo, né, e eu estava falando para esse mesmo motorista ontem, eu falei, mas por que você parou de dar aula? Ele falou, não tinha mais tempo, né, e assim, aquela questão de gestão da sala de aula, e eu não tinha mais agenda. Eu falei assim, vamos pensar uma situação hipotética. Você num produto digital, você gravaria uma aula, e você possivelmente atenderia 1.000 alunos, 10.000 alunos, 100.000 alunos com uma mesma aula. Isso te permite com que você faça outras coisas, com que você consiga investir em outras coisas, mas você tem potencial de escala. Para ter esse mesmo faturamento, você teria que dar essas 1.000 aulas, essas 10.000 aulas, essas 100.000 aulas, que você gravou uma vez e transformou num produto digital. E a pessoa coloca em perspectiva, não tinha pensado nisso. Né? Então, é um mercado que exige muito trabalho, é como empreender, como em qualquer frente, mas as barreiras de entrada, elas são menores. Você consegue, a grosso modo, vamos lá, com acesso à internet e uma câmera, um celular, né? Então é aquela frase que já está na cabeça de muita gente, né? Para começar, basta o celular e a internet. E muita disposição para trabalhar, tem os seus desafios, claro. né? A gente gosta sempre de ser bem realista, né? Assim, as jornadas, né? As pessoas que vão ali para os palcos, né? Como no evento como o Fire, as pessoas trazem também as suas jornadas, né? De persistência, né? De quantos produtos elas tentaram até virar, até acharem a fórmula certa. Eu acho que tá por trás de todo e qualquer empreender, né? Assim, dessa persistência, né? Dessa vontade de fazer dar certo, tentativa e erro, mas há formas mais práticas e com um apoio, né, de quem já trilhou esse caminho, isso fica um pouco mais fácil, né? Pessoas que já erraram antes, né, e já compartilham ali o caminho das pedras, isso favorece bastante. Que legal, Alisson. E agora, para finalizar, o que a gente pode esperar, tanto da Hotmart quanto do Fire, para os próximos anos? O que tem aí para vir aí? É legal porque a gente já tem a edição de 2026 confirmada, a gente segue aqui em BH, no Expo Minas, né, que assim, a gente ocupou uma cidade inteira praticamente, né, o Expo Minas é o nosso principal centro de eventos, então a gente fica muito orgulhoso em trazer, né, os olhares, né, do mundo inteiro, né, e se transformar na capital do empreendedorismo digital durante esses 3 dias. A gente já tem data para 2026, 10, 11 e 12 de setembro, também no Expo Minas. Muita coisa, como eu falei, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a gente quer fazer, mas ouvir o que foi essa edição para apresentar algo novo, para as pessoas continuarem se sentindo motivadas a saírem dos seus estados, dos seus países, mais de 30 países diferentes estavam aqui representados. A gente tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade de desenhar um projeto que vale o investimento, que vale esse tempo das pessoas e que elas saiam, assim como a gente trouxe no mote do evento, né, ninguém sai igual, para que elas realmente saiam transformadas dessa experiência.
Certo, muito obrigado, Alisson. Foi uma conversa muito legal e teria aqui várias outras perguntas, mas aí teria que fazer não um podcast, mas talvez uma série completa para tirar todas essas dúvidas, conversas, que é muito legal mesmo. Eu acho que é muito bacana esse trabalho que a Hotmart vem fazendo e que tem muito futuro pela frente. Foi um prazer, eu agradeço. Se a gente quiser desdobrar essa conversa assim, né, com bons mineiros, né, um café, um pão de queijo, a gente volta aqui e conta um pouquinho mais dessa história. Mas eu acho que o recado que fica é esse, assim, talvez você tenha um saber, esse saber vale milhões de reais e a gente tem a estrutura certa para fazer isso acontecer. Sim. E como que a gente pode encontrar, né, tanto para quem quer criar um produto, para quem quer entender o que é Hotmart, onde que a gente pode encontrar, quais são os canais? Não, perfeito, Léo. É como eu falei, né, mais do que um desejo, né, é um dever, né, como protagonista aí do mercado, a gente também disponibilizar meios de educação, né, desenvolvimento das pessoas que querem empreender no digital. A minha dica para quem quer começar, a gente disponibilizou centenas de horas de conteúdo no nosso canal do YouTube. Então você vai ter lá o cast, né, tanto com creators, né, que já estão compartilhando as suas boas práticas, e nas nossas páginas, né, @Hotmart e @HotmartFire no Instagram, que a gente também compartilha muito conteúdo, principalmente para quem está buscando uma fonte segura para começar a empreender nessa jornada. Ok, muito obrigado, Alisson. Muito obrigado também, Isabela, por estar na mesa mais uma vez. Eu que agradeço o convite novamente, né? Tá até repetitivo falar que é sempre muito bom estar aqui. E pra galera de casa, né? Botar a cabeça pra pensar. Quem sabe não surge uma grande ideia revolucionária, né? É isso. Isso mesmo. E é isso aí, gente. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Fica por dentro das notícias de Minas, Brasil, Mundo no Jornal Estado de Minas, tanto no site quanto também nas redes sociais. E segue o Grit Club também, né, no Instagram, que é @Grit Club. Que lá a gente está sempre fazendo cortes, bastidores e tudo mais. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima com mais um podcast. Valeu!